Bom dia, bom dia. Bom dia, mas bom dia mesmo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Estamos aqui, ao vivo, mais uma vez na presença do Pai. E eu agradeço a Ele por mais esse dia, por respirar, estarmos vivos. Eu sei que em tudo o Senhor está conosco, né? Muitas vezes nós nos sentimos só, desamparado. Eu não sei como você está sentindo, mas tenho certeza que o Senhor é contigo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é bom, o Senhor é bom, e eu sei que não sei a sua situação, mas você sabe o que Ele tem para você. Então que você venha viver o que Deus tem para você, descansar no Senhor, entregar os seus caminhos a Ele, saber que é Ele que faz, é Ele que guarda, é Ele que abençoa, é Ele que direciona. Tome em tuas mãos a sua vida, tome em tuas mãos o seu coração, entrega a Ele, entrega somente ao Senhor e Ele vai fazer o que tem que ser feito. Né? Deus permite somente aquilo que é segundo a vontade dele. Ele não permite nada que aconteça que se não for da vontade dele, que não seja para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Amém? Deus é bom e nós estamos aqui, né, cumprindo nossa leitura bíblica. Eu estava viajando e teve alguns dias que não foi possível a leitura. E hoje nós vamos colocar em dia aqui, né? Nós vamos fazer a leitura de Isaías, do capítulo 13 ao 28. E nós vamos colocar em dia para continuar. Amém? Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Creia nisso. Não tenha dúvida, né? E quando nós descansamos no Senhor, Ele faz, porque Ele é Deus e Ele só quer que nós entregamos. Amém? Vamos ler Isaías a partir do capítulo 13. Saber louvar-me, acharei conforto em teu amor. Vamos lá? Isaías capítulo 13. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Assai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para minha ira, e que exultam em minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo. A voz do reboliço dos reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecados dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a luz não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos.
Farei que um homem seja mais precioso do que ouro puro e mais raro do que ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os seus filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, e a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes e os sártiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá estes povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém soube contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós e fostes semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti, e se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha
o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles, jazem como honra, cada um na sua casa. Mas tu é lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem a covis de pedra, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho, o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a possessão de corujas e as lagoas das águas, e varrei-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda essa terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano que morreu o rei Acaz, houve esse peso. Não te alegres toda a Filistia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basílico, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. O que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo? Capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente uma noite foi destruída, Ar de Moabe foi desfeita. Certamente uma noite foi destruída Quite Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon e aos lugares altos a chorar, por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, uivará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingirão-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam urvando e choram abundantemente. Assim Hesbom, como Eleale, anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os arnados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oranaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, desfinhou a erva e não há verdura alguma. Pelo que a mudança que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Aglaim chegará o seu clamor,
e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra as relíquias da terra. Capítulo 16. Enviarei o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade, um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe e a soberbíssima de sua altivez, e da sua soberba, e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Ki-Haresete, pois já estão abalados. Porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas. Vão chegando a Jessé, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazé, a vinha de Sibma. Regateei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleade, porque o júbilo dos teus frutos te verão, e tua cega desapareceu. E fugiu o volguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas que não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Quiseres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor, dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e importante. Capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, onde ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem o espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como o segador que colhe o trigo, e com seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas nas mais altas pontas dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel.
Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados entre os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e acessarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las e fugirão para longe, e serão afundadas como pragana dos montes diante do vento e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que os despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. A destruição dos assírios e a anunciada à Etiópia. Ai da terra que ensombra como as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas, de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alvo e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Capítulo 19. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e verá ao Egito, e aos ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos, e faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão.
a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. E os pecadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e aos que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. Os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, o Faraó dizeis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se envolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa dos propósitos do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e lhes enviará um Redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os seus egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão como sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor nos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele moverá-se às suas orações e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão como os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro como os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Aleluia. Capítulo 20. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando Sargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e o tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Arnós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito.
e assombração e envergonhação por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores dessa ilha, naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrarmos da face do rei assírio, do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Predição da queda da Babilônia, capítulo 21. Peso do deserto do mar, como os tufões do vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto. A terra horrível, visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe o elão, sitia ao medo, que já fez cessar todos os seus gemidos. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim, como as angústias que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, ó príncipes, e ajuntai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando como cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Versículo 10 do capítulo 21. Ah, malhada minha e trigo da minha ira, o que houve do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso do mar, gritam-me de Seir: guarda que houve de noite, guarda o que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite, e quereis perguntar, perguntai, voltai e vide. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viadantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiram com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me diz o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números das fecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor de Israel. Capítulo 22. Quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso do vale da visão, que tens agora, para que assim totalmente subsistes aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros, todos os que em ti acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo: desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque de dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor, Jeová dos Exércitos,
no vale das visões, um derrubar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tomou a aljava, com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordens às portas. E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da causa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também cantareis as casas de Jerusalém, e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro, velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem considerastes o que formou desde a antiguidade. O Senhor dos Exércitos vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e ao raspar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Mas eis que gozo e alegria, mataram-se vacas e degolaram-se ovelhas, corne-se carne e bebe-se vinho, e diz-se: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor, Jeová dos Exércitos. Sebna é degradado, Elaquim é exaltado. Versículo 15, capítulo 22. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando um lugar alto a sua sepultura, singelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Assim morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor, acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do Senhor. E demitirei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei como o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, e renovos e os descendentes, e todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Capítulo 23. Peso de Tiro, uivai, navios de Tarsis, porque está assolada ao ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isso revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era semente de canal, que vinha com as muitas águas, e a ceifa do Nilo, e era ela a feira das nações. Envergonhar-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto,
nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e Urvai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levar-la-ão os seus próprios pés para longe andarem e peregrinar. Quem formou esse desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes, e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envelhecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela. Filha de Sidom, levantar-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou, para que os que moravam no deserto levantar suas fortalezas e edificaram seus passos, mas já era arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei, mas no fim de 70 anos Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao seu esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrada ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e desola. O capítulo 24, ele fala da predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos, cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Capítulo 24 fala sobre isso. Eis que o Senhor esvazia a terra e a dessola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu redor, a servo como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudem os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia,
Todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta, porque será o interior da terra no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, no monte do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória aos justos. Mas eu digo, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas dos altos se abriram e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romper e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a xoxa de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará o exército do alto na altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciões haverá glória. Capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras. Deixa eu só marcar aqui. Versículo 2. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte um montão de ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torna a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes da fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros como tutanos gordos e como vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam, soberbos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a sua altivez,
apesar da perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abater-lá-ás, e derribá-las por terra até ao pó. Naquele dia se entoará este canto na terra de Judá. Uma forte cidade teremos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluias. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor vai conservar em paz aquele que espera nele. Amém? Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até no chão, e derribará até ao pó. O pé a pisará, e os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho do seu juízo, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Velaão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. O Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. O Senhor Deus nosso, outros senhores têm sido domínio sobre vós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruístes, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste essa gente, fizestes gloriosos, mais longe os lançaste, para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Nós precisamos dele. A nossa alma clama e geme por Cristo, né? Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos com dores, assim fomos nós por causa da tua face. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão o vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27. Naquele dia,
O Senhor castigará com a sua dura espada. Grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto cantar-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça comigo, assim que faça comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor pradejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aleluia. Capítulo 28. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Aleluia. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil, vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, com uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição e com uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil, vale será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo-o ainda na mão o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. E a será espírito de juízo para o que assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se e por causa da bebida forte andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento é mais mandamento,
e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco mais, um pouco ali, que vão e caiam por trás e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno não fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Porquanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passarás, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua entranha obra, e para executar o seu ato, o seu entranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que as vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouviu o Senhor Jeová dos exércitos falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e estoa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície. Então espalha nela ervilharca e semeia caminhos, ou lança nela de melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Aleluia. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Ô papai, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre os caminhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os caminhos com um pedaço de pau. O trigo é esmuiçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. O Senhor é maravilhoso em conselho e grande em obra. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom, né? Nós vamos parar aqui no capítulo 28, depois vamos estar dando continuidade corretamente, amém? À noite nós vamos estar lendo do capítulo 29 ao 32, porque amanhã de manhã eu vou sair cedo para um treino, então nós vamos estar lendo aqui, amém?
Deus é maravilhoso. Deus é grande, poderoso e Ele que nos tem abençoado, tem nos guardado e tem nos ensinado a viver segundo o que Ele tem para nós. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Que você possa meditar na palavra do Senhor, pedir Ele que nos dá sabedoria. E que nós venhamos ficar com o versículo 26 do capítulo 28. O Senhor Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Nós queremos pedir ao Senhor instrução, né? Muitas coisas, se nós formos olhar o nosso coração, nós fazemos de uma forma, mas Deus é que nos dá a instrução. É Ele que nos ensina, que nos guarda. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe sua entrada e sua saída. Abençoe esse dia na presença dEle, porque só Ele que faz tudo que nós precisamos. Só Ele que nos direciona e é Ele que faz cumprir a palavra dEle em nossas vidas. Que nós venhamos buscar a face dEle em todo tempo, porque o Senhor é bom e Ele sempre nos ouve. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe os seus dias, que Deus abençoe cada um e que Ele venha estar conosco onde estivermos, nos guiando, nos direcionando e nos guardando. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe esse sábado, que seja um dia que o Senhor fez para nós, um dia glorioso na presença dEle. Que em todo tempo o Senhor venha nos abençoar e nos guardar. Que a graça e a misericórdia dEle nos ensine a viver o que Ele tem para nós. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia. E que nós venhamos orar pedindo a direção do Senhor em tudo. E Ele nos ensina e nos direciona a fazer o que tem que ser feito. O Deus nos ensina e nos instrui acerca do que há de fazer. Amém? Vamos orar? Respira fundo, feche os seus olhos. A te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. É o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem nos ensinado a viver o que o Senhor tem para nós. Nós queremos de todo o nosso coração e pedir que não nos deixe fazer nada que não seja segundo o teu querer. Que o Senhor venha nos dar, sim, entendimento no nosso coração para que nós venhamos nos entregar e descansar no Senhor e saber que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que nos direciona. Que o Senhor venha, ó Pai amado, em todo o tempo direcionar os nossos corações e que a certeza que o Senhor está nos guiando, ela venha estar conosco e que o Senhor nos dê paz nas nossas decisões, nos dê paz nos nossos desafios, porque nós precisamos de Ti. Nada somos, nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Por isso eu te peço, Pai, faz o Teu querer, faz a Tua vontade em nossas vidas e ensina-nos a viver o que o Senhor tem para nós a cada dia. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, porque só o Senhor é Deus sobre nossas vidas e não há outro. Obrigada, Deus. Obrigada por até aqui ter nos guardado. Obrigada por até aqui ter nos ajudado e fica conosco. Ensina-nos a viver o que o Senhor tem para nós. Eu lhe imploro em nome de Jesus e entrego somente em Tuas mãos a minha vida, a vida da Fernanda, a minha casa,
a nossa família e todos aqueles que vão passar por aqui, ó Pai amado. Que o Senhor possa abençoar aqueles que passaram, que o Senhor possa abençoar suas vidas e tomar direção em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia e que esse seja um sábado maravilhoso, que o Senhor possa tomar o teu coração em tuas mãos e que Ele venha te ensinar a viver o que Ele tem para você. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.